Nem vai ter Então sorteio tá. hoje. Vai lá, Elisa. Então, como eu falei, não pude estudar muito, né? Então eu vou pela memória mesmo, os outros estudos bíblicos que eu tive, a gente já falou sobre esses temas. E eu vou começar primeiro, né, onde fala onde e como surgiu o mal, que também pode conectar com outra pergunta que é, por que Deus não matou Lúcifer, né, depois do pecado que ele fez. Então, o pecado, né, a maldade nasceu no coração de Lúcifer. Se eu falar qualquer coisa errada, gente, me corrija aí. Nasceu no coração de Lúcifer a inveja, porque ele queria ser maior que Deus. Ele queria sentar literalmente no trono de Deus. Ele queria ser maior. E, e isso ele foi querendo apoio de outros anjos e, e fazendo uma rebelião no céu e juntando anjos contra Deus. Aí depois você pergunta, mas por que Deus não acabou com o mal pela raiz, né? Como a gente sabe, a lei de Deus, ela é por amor. Deus quer que os anjos, quer que a gente ame a Ele, siga a lei dele por amor. Então, o que acontecesse se Deus matasse Lúcifer? Os anjos iam temer agora Deus com medo que Deus também matasse eles. E Deus não quer isso. Ele quer que a gente ame Ele e siga as leis dele. A lei dele, porque a lei dele é boa. Ele é a lei de amor. Deus é amor. E isso que eu lembrei mais ou menos dos estudos bíblicos que eu lembro. Aí, valeu, querida. Agora é contigo, Marilyn. Tá bom. Então conseguiu me ouvir bem, né? Sim, Ah, perfeitamente. conseguiu muito bem. Conseguiu me ouvir bem? Sim. Tá. Eu estudei sobre como surgiu o mal. Em Apocalipse 5, verso 11, está falando que Deus criou os anjos, né? Antes do ser humano. E Deus criou milhares de anjos. E um anjo que entrou em rebelião lá no céu, em Ezequiel 28, 14 até 17, está falando sobre a questão do Lúcifer. No caso, no verso 14, está falando sobre o anjo ungido, que ele foi separado. O ungido quer dizer que foi separado para um propósito. E a atividade dele era ficar ao redor do trono de Deus. No verso 15 fala sobre a iniquidade, que ainda é um mistério, e achou iniquidade nele. No verso 16 fala sobre as obras e ações. Ele, no caso, ele multiplicava o próprio comércio. A atividade dele, depois que entrou a iniquidade dele, era falar mal de Deus e falar de si próprio, bem de si próprio. E ele começou a fazer críticas a Deus e falando mal de Deus para os anjos. No verso 17 de Ezequiel, fala sobre a beleza dele, o anjo bonito, mas que se corrompeu pela sua beleza. E começou no céu esse problema desse conflito. Em Apocalipse 12, verso 7, fala sobre a guerra espiritual. O sonho do coração de Lúcifer, ele queria ser igual a Deus e ser adorado como Deus. E no livro História da Redenção, na página 13, está falando assim, por que Deus não destruiu, né? No caso, não destruiu os anjos e nem o Lúcifer, porque o caráter de Deus estava sendo provado. Se Deus tivesse aniquilado eles, Deus não teria dado a questão do livre-arbítrio, de fazer com que eles possam escolher a quem eles devem servir. Então, por isso que Deus não aniquilou eles no momento. E na página 13 está falando assim, se Deus tivesse exercido seu poder para punir esse líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distintamente a todo o exército celeste sua justiça e juízo. Então, nesse momento, por isso que o caráter de Deus foi provado nesse sentido. Foi isso que eu pesquisei. Ok, valeu. Muito bom aí a contribuição. Brunão, contigo agora, meu irmão, a palavra. A Cristina quer falar, o Éder também. Posso deixar ela falar, Pode, então? com certeza. Oxê. Fique à vontade, Cristina. Ok, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Veja bem, quando Deus criou os anjos, ele criou com livre-arbítrio do jeito que ele criou a cada um ser humano, porque uma das formas, a razão de sermos a semelhança de Deus é termos a capacidade de escolher.
de tomar decisões, de sermos livres, né? Livres no sentido de poder ter a liberdade de fazer as próprias escolhas. Então, Lúcifer, que era um querubim de guarda, ele estava no trono, diante do trono de Deus, ele estava em conexão, era o anjo mais poderoso do céu, né? Abaixo da Trindade, abaixo era o que tinha o comando dos anjos. Ele, por inveja, o mal não pode ser justificado, porque se o pecado pudesse ser justificado, aí era como se a gente tivesse, como se Deus tivesse estivéssemos culpando a Deus. O pecado não tem justificativo para o pecado. Então, ele almejou realmente ser igual a Deus, porque ele começou a ter inveja de Cristo quando ele não foi convidado para fazer parte daquele conselho que ia da Trindade para poder criar o mundo, né? Criar a terra, povoar a terra. Então, quando ele teve a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, mas ele colocou Deus como um ser severo, como um ser cruel e que exigia a obediência de todas as criaturas, né? Então, colocou uma interrogação na mente de alguns anjos. E ele teve a oportunidade de se arrepender, foi dada a oportunidade, foi dada orientações, mas ele se recusou. Por um tempo, ele chegou até se ajoelhar e adorar a Deus junto com os outros anjos, mas depois ele voltou atrás. E houve aquela batalha no céu e ele foi expulso de lá. Mas quando ele foi expulso, quando a gente lê a história da redenção, Patriarcas e Profetas, os livros de Irmão White, ele tentou levar outros mundos a se rebelar contra Deus, outros mundos criados, e não conseguiu. E quando Adão e Eva foram criados e foram advertidos desse anjo rebelde, quando eles aceitaram a sugestão de Lúcifer de comer do fruto para ser igual a Deus, que é o que ele queria ser, e ele colocou isso na mente de Adão e Eva para se rebelarem contra Deus e se aliarem a ele. Então, é como se Adão e Eva tivessem agora cedido para eles, para Lúcifer, no caso, o comando aqui do mundo, porque Adão e Eva eram o representante de Deus, era o líder de Deus aqui no mundo, então cedeu. Por isso que Satanás é chamado o príncipe desse mundo, porque quem era para ser o representante da terra era Adão e não Lúcifer, né? Então, e por que Deus não destruiu a Lúcifer logo? Porque aí ia ficar aquela interrogação. Será que Deus é severo mesmo? Será que ele é cruel? Será que ele não é amor? Então, foi dada a oportunidade para que o mal se desenvolvesse, para que o caráter de Deus pudesse ser reivindicado e não restasse nenhuma dúvida com relação ao caráter de Deus, que ele é amor. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, cada um de nós está se posicionando de que lado estamos, na verdade, né? E ali na cruz foi reivindicado o caráter de Deus, porque Lúcifer, que fez toda a crueldade para colocar o Filho de Deus na cruz, foi revelado o caráter dele. Foi mostrado quem ele realmente era, né? E que Deus verdadeiramente é amor. Então, quando a história desse mundo se acabar, não vai restar nenhuma dúvida de que Deus é amor. E quando o povo de Deus for habitar na nova terra, e lá vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a gente não vai querer mais comer do fruto, porque a gente já sabe das consequências. Por isso que o mal não se levantará duas vezes. Ok? Amém. Glória a Deus. Aí. E Uma coisa aí, muito interessante também, que ela falou da dúvida, né? E a dúvida é um dos pecados, né, de Lúcifer, um dos planos, vamos dizer, mais fortes que ele tem, fazer a gente duvidar do amor de Deus, do poder que ele tem. Acho que é muito forte também, porque a dúvida pode deixar qualquer um cair. Verdade. Isso aí.
Brunão? Bom, dar os 2 centavos de contribuição aqui, né? Que já falaram tudo que tinha para falar. Eu vou só dar uma contribuição em relação ao pecado e ao porquê Deus deixou o pecado existir, falando filosoficamente, obviamente, né? Não temos questões científicas relacionadas a isso. Mas, basicamente, foi o que as irmãs falaram, com uma contribuição que eu digo que, assim, como a irmã Cristina falou, se Deus matasse Adão e Eva, ou matasse antes de Adão e Eva mesmo, Lúcifer, quando o pecado se originou no coração dele, ele não teria como comprovar ou demonstrar empiricamente com que os outros anjos vissem que ele é amor. Por quê? Ele diz que eu te dou o livre-arbítrio, mas eu desobedeci, eu te matei. Imagina como ficaria a cabeça dos anjos. Eles nunca viram o mal, não sabem quais são as consequências do mal. Então, se Deus matasse Lúcifer e os anjos naquele momento, ele venceria, digamos assim, Deus nessa luta filosófica de que Deus é injusto, porque ele não tolera o mal, mas ele mataria na hora sem que os anjos conseguissem ver por eles mesmos. Tanto que na abertura do 7º selo, acho que é Apocalipse 8:1, é descrito que na abertura do 7º selo houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Alguns teólogos dizem que esse silêncio no céu é por causa da vinda de Jesus até a terra, e como o céu vai estar vazio, vai ter um silêncio, mas não temos base bíblica para isso. Então, o que a gente imagina? Que esse silêncio no céu seja o mistério da execução dos juízos de Deus. Como Deus é amor, os anjos veem isso como assim, um Deus de amor executar alguém. E esse é o mistério no céu, eu entendo dessa forma. Passando aqui sobre, agora, se Deus é onisciente, por que ele permitiu o mal? Ele permitiu o mal pela grandeza do seu amor. Se ele quisesse pessoas que só os obedecessem, ele criaria robôs ou criaria pessoas que não tivessem livre-arbítrio, apenas para os obedecer, como a gente já falou. Então, por ele ser amor e porque ele desejar amor, amor só é possível por livre-arbítrio, não é possível quando você obriga alguém a te amar. É impossível dessa forma. Então, por isso que ele, mesmo sabendo que Lúcifer pecaria, que ocorreria tudo isso, ele o criou, porque assim ele deseja que as pessoas sejam livres. Agora, passando para a parte dos extraterrestres, tem um dado interessante, que esse ano, acho que foi um dos maiores anos com confirmações confirmações assim, né? Com informações de OVNIs e de extraterrestres no mundo. Tanto é que tem um vídeo de 2017 em que a Marinha fez gravação de alguns OVNIs. OVNIs são objetos voadores não identificados, não especificamente ETs. E aí esse vídeo vazou e ficava uma especulação de se é verdade, se era fake news. Esse ano, acho que em abril, a Marinha e o Pentágono confirmaram que essas gravações são reais e que os objetos realmente não são identificados. Ou seja, eles consideram OVNIs, e aí a gente pode usar a imaginação para entender o que quer que seja. Qual a importância disso no grande conflito? Como Paulo disse, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, para ele contrafazer tanto a vinda de Cristo, ele pode também, enfim, até como o pastor Michelson bem fala, vir primeiro com algum ser extraterrestre, como o próprio Stephen Hawking acreditava bastante nisso. Ele não era um ateu evolucionista, ele era um ateu criacionista, mas não cria em Deus. Então ele ficava buscando por ETs. Então isso pode ser uma das contrafações de Satanás, não personificando Cristo, mas enfim, para enganar outras pessoas de outra forma. Então é importante nós estarmos atentos a isso. E a Bíblia fala também, em Jó 1:6 e Jó 2:1, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Geralmente, quando fala de anjos, fala ou anjos ou falam mensageiros, não falam filho de Deus. E outro ponto é que os anjos estão sempre diante de Deus, então eles não precisam ir apresentar-se diante de Deus. Então nós podemos entender pela Bíblia que existem outros seres criados por Deus, mas que não estão caídos e que não entrarão em contato conosco. Certo? Então é isso. É isso aí. Das falas de vocês, bastante coisas assim interessantes, muitas delas esperadas já.
nós temos o espírito de profecia que nos ajuda a gente transcender, e é muito bom. No entanto, nós, com muita sabedoria, necessitamos o que você achar no espírito de profecia, procure na Bíblia. Se você não achar na Bíblia, se cale. Entendeu como é que funciona? Porque é o seguinte, o espírito de profecia é a luz menor, que guia a luz maior que é a Bíblia. Por que o espírito de profecia é luz menor, se ele foi dado pela mesma inspiração que a Bíblia? Simples. O espírito de profecia brilha num canto menor, num lugar menor, que é a igreja. Ok? O espírito de profecia, ele tem um campo de iluminação menor, que é a igreja. E a função dele é apontar para a luz maior, a Bíblia, que ela é para o escopo mundial. Então, um professor de Bíblia, ele deve se valer das Sagradas Escrituras somente. O Grande Conflito diz assim, ó, Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como normas de todas as doutrinas e base para todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções das ciências, os concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas elas em conjuntos, deveriam se considerar a favor ou contra um ponto de crença, né? Antes de aceitar qualquer doutrina ou qualquer preceito, devemos pedir em seu apoio um claro, assim diz o Senhor. Então é bem interessante aí que a gente aprenda a procurar na Bíblia algumas coisas que o Espírito de Profecia fala. Tem coisa aí que está lá e a gente a gente muitas vezes não atenta, tá? É só você se aprofundar aí. Deixa eu ver aqui, Anderson, você poderá contribuir no final? Eu ou você? Se você quer contribuir, filho, você pode falar. Você quer contribuir no queria final, fazer só um fala no comentário. final. Aí eu falei que ele podia contribuir no final, mas se quiser deixar ele falar agora. Entendi, foi você que colocou, achei que foi ele. Sem problemas. Quer falar agora ou quer falar no final? Quer falar, é só tirar o microfone do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. Bem, Boa noite. sabem, eu não estudei, mas eu queria dar uma participação sobre o assunto, é bem importante, né? Eu acho fantástico esse assunto. Já foi explanado tudo, né? Praticamente que o Espírito de Profecia traz, a Bíblia traz, a história do grande conflito. Eu lembrei da passagem onde Ellen White estava com o Tiago White estava para visitar, né? E acabou participando de um velório, né? E nesse velório ela teve uma visão em que Deus mostrou a história, né? Eu acredito que seja a história do grande conflito, se eu não me engano. E em um cenário assim fantástico, né? Porque é a morte, o resultado do pecado, né? No mundo, a morte. E eu sei que ela ainda passou mal, né? Ela ficou, se eu não me engano, na passagem, ficou com a mão travada, não é? Porque o diabo não queria realmente que ela escrevesse aquela história que Deus tivesse revelado para ela ali. Né? Foi uma história assim fantástica, onde mostra isso. E o que eu percebo com isso, irmãos? Não sei, acho que vocês conhecem essa história, né? O que eu percebo com isso? Essa inversão, né, de Satanás hoje. Hoje, por exemplo, Satanás tem vários nomes, né? Ra-Satã, né? Diabo, tem Samael, tem Lúcifer, tem diversos nomes. Só que vocês percebem que está mudando essa questão do grande conflito? Por exemplo, olha o Yin e o Yang, a concepção. O equilíbrio. Pode existir equilíbrio entre o bem e o mal? Eu acho meio difícil isso existir, né? Aonde habita a luz não pode habitar trevas, né? E o mundo quer trazer um equilíbrio. Por exemplo, no judaísmo tem o Yetzer Hara e o Yetzer Tov, que é a inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Então, tá vendo? Sempre esse equilíbrio. E eles não acreditam Ra-Satã como
o inimigo de Deus, mas eles o chamam de Samael, que quer dizer o veneno de Deus. Então, olhem só, pessoal. Eles falam que Deus criou Satanás com esse propósito, que trazesse o mal, para que houvesse esse equilíbrio, né? Então, tá vendo? Tudo mudou. Agora a mídia hoje já não é fato novo, né? É algo bem já velho, bem antigo, que vem surgindo com mais força, né? Vem surgindo com mais força. Vocês perceberam uma série no Netflix chamada Lucifer? Perceberam? E essa parte do Lucifer, na última temporada, pelo que eu li, fala que aparece um anjo que é irmão gêmeo de Lúcifer. E o irmão gêmeo de Lúcifer chama Micael. Né? Micael, que é o anjo Miguel. E adivinha quem é o mal? É totalmente ao contrário. Micael é o anjo invejoso, eles colocam lá, é o anjo invejoso, aquele que está ao lado do pai, mas inveja. E ele envenenou a Lúcifer para que ele traísse o próprio pai. Então, tá vendo? Esse equilíbrio, essa questão, já vem trazendo uma destruição enorme, né, na mente das pessoas. Enorme, enorme. Destruição completa. É o que Satanás quer mesmo. Então, o grande conflito já fala sobre isso. Já fala, né? Satanás teve sua chance de se arrepender, mas mal continuou, né? A cobiça continuou no coração. E não houve arrependimento. Então, ele perdeu. A destruição é certa, a destruição é exata. Vai acontecer. Então, qual é a estratégia dele dos séculos, né, que vem vindo? É dizer assim, eu não existo. Obrigado aí, cara, pela sua contribuição. Uma bênção. E O vamos... Éder, Oi. veja bem, só falando sobre extraterrestre, veja, tem se falado muito sobre isso, inclusive Stephen Hawking, aquele Carl Sagan, esperavam que a qualquer momento podia entrar em contato com o ser extraterrestre. Então, o cenário está armado para que, se um ser viesse, né, sobrenatural, que a Bíblia fala que Satanás pode se revestir até em anjo de luz, e lá em Gálatas 1, Paulo fala que mesmo que o anjo do céu viesse e pregasse outro evangelho, que não foi que foi anunciado, seria anátema, e Satanás, revestido de anjo de luz, vai poder chegar e dizer, olha, não precisa guardar a lei de Deus, agora é o domingo, não é mais o sábado. Ele pode... Inclusive, aquele padre que era responsável pelo observatório lá do Vaticano, ele disse que se um ET viesse quisesse ser batizado, ele batizaria, e se viesse trazer uma nova doutrina, mesmo que estivesse contra as escrituras, eles teriam que aceitar. Então, aí veja que o cenário está armado para quê? Introduzir falsas doutrinas, impressionando as pessoas como um ser extraterrestre mais evoluído do que nós, para poder trazer a paz e a harmonia entre os povos. Então, está tudo um cenário marcado, armado para o anticristo. Era isso que eu queria falar. Obrigado. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos prosseguir. É porque esse começo está ficando bastante longo. E isso depois as pessoas acham que o estudo é só isso e elas perdem muita coisa importante. Então a gente tem que organizar melhor esse aspecto aí. Beleza? Então, vocês estudem o tema e semana que vem já com o nome de vocês. Pá! Aí a gente põe lá, sorteia e aí vai ser uma benção. Beleza? Pra gente organizar melhor Só esse posso falar tempo. só a última coisinha que eu lembrei? Pode. Não é nada, não, só é pequenininho. Que eu lembrei que o irmão falou do equilíbrio, né? Eu lembrei do versículo que está em Mateus 5:37. Fala assim: seja o seu sim, sim, e seu não, não. O que passe disso vem do maligno. Então, é tipo que ele falou do equilíbrio, né? Tem um lado e tem o outro. É isso aí. Ser equilibrado é cair para um dos lados.
Ser equilibrado é ser desequilibrado. Vamos lá, galera. Vamos para o estudo aí, tá ok? É muito estudo, muita coisa. Então, por isso tá meio aceleradinho aí. Vamos embora. Apareceu na tela de vocês aí? Sim, apareceu. Sim. Beleza. Vamos lá. Nosso 7º estudo, ok? Origem do mal, vai falar sobre anjos, né? Qual a ideia de falar sobre anjos aqui? Como é que você vai falar para uma pessoa que é descrente, que existe anjos? Né? Extraterrestres, qual a relação que tem esse negócio aí com a questão das profecias, para a gente ficar esperto? E 3 questionamentos difíceis aí sobre o mal. Vamos lá. Se a criação é um assunto difícil de ser considerado na sociedade moderna, a origem e existência do mal não parece um problema de menor consideração. Por isso, estudaremos essas questões e alguns assuntos correlatos, importantes para fazer frente ao questionamento de céticos. Questionamentos aí de alta ordem, né? Vamos lá trabalhar aí a origem do mal. Como é que começou o mal, né? Queridos, essa questão do mal é importante, porque as vertentes que se voltam contrárias à Bíblia, todas elas se valem do elemento mal para justificar a sua contrariedade a Deus e à Bíblia. O agnosticismo é aquele camarada que não crê e nem descrê da existência de Deus. Ele diz que não tem como provar se Deus existe, se Deus não existe. Então, ele é um cara neutro, né? E aí, se você perguntar assim para o ateu, mas não, ateu. Ateu não, agnóstico. Tudo isso aqui criado, bonito, maravilhoso, né? Não é possível, foi Deus que fez, né? Aí, esse camarada vai dizer assim, mas e o mal? Se Deus existe e ele é bom, como a Bíblia ensina, por que ele deixa o mal? Por que ele deixa as pessoas serem roubadas, ser estupradas, ser assassinadas? Cadê o Deus bom? Então, ele não consegue ver a existência de Deus exatamente por conta da existência do mal. Então, veja, se você não consegue solucionar, ou pelo menos apresentar uma causa racional para o mal, você tem dificuldade de conquistar um agnóstico. Um outro pensamento filosófico aí, né, é o deísmo. E o que é o deísmo? É a crença de que Deus criou o mundo. Eles acreditam em Deus. Mas Deus criou o mundo e abandonou o mundo a si. Nós somos o relógio que Deus deu corda e estamos aqui. Queridos, se você perguntar para ele por que você pensa assim, cara, e tal, né? Ele vai dizer, amigo, olha quanta desgraça que tem no mundo. Deus com certeza não está aqui, não. Ele deixou o mundo por si. Então, queridos, a existência do mal impede que o deísta reconheça um Deus de amor, um Deus próximo, um Deus que está cuidando da gente. Você vai ter também o ateísmo. O ateísmo é aquele que não crê em Deus. A diferença do ateu e do agnóstico é que o ateu tem certeza de que Deus não existe. Agora, se você pergunta para ele, amigo, como, cara, com todo esse universo maravilhoso criado, as coisas não vêm do nada, ele fala, amigo, se existisse Deus, não existiria o mal. Ou esse Deus que existe, ele é mal. Ele é o próprio mal. Então é um negócio bastante complexo, né? Nós temos também aí a cientologia, né? Você vê aí Mary Baker Eddy, que foi a fundadora da cientologia, com o seu livro Science and Health, né? Ciência e Saúde. Ela afirma que o mal não existe, né? É a coisa da sua cabeça. É tipo questão cultural, questão da cabeça e tudo mais. Mary Baker Eddy. E é lógico que também vários outros aspectos da palavra de Deus serão pisoteados aí. E isso aí, você acha que é bobeira? Não, os artistas de Hollywood normalmente são ligados à cientologia. Tá? Uma doutrina espiritualista, do Satanás mesmo, né? Olha só que coisa interessante. Enquanto Mary Baker Eddy começa
a escrever sobre saúde, em 1875, Ellen White tinha recebido a sua visão sobre saúde em 1863. Estava divulgando as suas ideias exatamente nesse período que ela lança o livro dela, né? Então você vê um ponto de controvérsia aí entre Deus e o diabo, a contrafação aí, né? Bem, dá uma olhada aí no símbolo, né, da cientologia. Olha que coisa interessante, né? O selo da Christian Science, né? Ciência cristã, ou cientologia aqui, né, mais no português. Tem aqui uma cruz entre a coroa. Que símbolo que é esse? Isso é um símbolo do ocultismo, usado pela maçonaria, pelos templários e tudo mais. Isso aí é a fotografia do site de uma loja maçônica, tá? A loja número 324. E aí você vê o símbolo aí. O que representa isso? O mesmo esquadro e compasso. Aqui é a relação sexual, né? O esquadro, a mulher, sempre aberto, né? E o compasso é o homem. E o G é uma celebração do homem como gerador da vida, né? Então é a relação sexual aqui. Da mesma forma é a relação sexual. A cruz sendo introduzida tá na coroa, né? Então você vê aí essas questões de Satanás, você vê como que a cientologia não tem nada a ver com Jesus, né? Senão é a sua oposição. Nós temos também aí o pensamento teísta, que é o nosso, tá? Que afirma que o mal é consequência do homem escolher o caminho oposto ao que Deus lhe propusera, né? E a gente vai considerar, então, na visão bíblica, e responder a alguns questionamentos levantados por essas correntes que se valem da existência do mal para contradizer a palavra de Deus. Então, vamos dar uma olhadinha na origem do conflito. Primeira coisa que você tem que entender na origem do conflito é que Cristo é Deus no sentido mais alto. Galera, tem se espalhado muitos movimentos dissidentes aí contra a Trindade e tudo mais, né? A gente vai ter um estudo tremendo sobre Trindade. Quando for o tempo de Trindade, vocês vão ficar felizes da vida. O negócio vai ser top, ok? Top. Serão pelo menos uns 2, 3 estudos fenomenais aí sobre esse assunto. Então, você precisa entender que Cristo é Deus e no sentido mais alto, tá? Cristo não é um deusinho, tá? Mas o Éder, a Bíblia fala para todo lado que Cristo é o Filho de Deus. E aí? Como é que você entende? Primeiro, quando você vai para o hebraico, e essa é uma expressão hebraica, né? Quando você vai para o hebraico, para a cultura hebraica, você percebe que é uma língua pequena, uma língua, principalmente o hebraico antigo, era uma língua que tinha aí uns seus 7.000 vocábulos. Então, uma palavra no hebraico, ela tinha múltiplos significados para poder fazer o sentido às coisas para ele, né? E algumas coisas não tinha palavra. Então, como é que eles faziam para dizer algumas coisas? Por exemplo, quando eles queriam dizer que a pessoa era forte, eles chamavam o cara de filho da força. Quando eles querem dizer que a pessoa era sábia, eles diziam filho da sabedoria. Por exemplo, quando ele quer dizer que Jesus é humano, ele chama filho do homem. De modo que, quando se chama filho de Deus, não está querendo dizer que teve um parto na eternidade e Deus, o Pai, deu à luz a Jesus e agora ele é o Filho de Deus. Não é isso. Filho de Deus quer dizer que ele é divino. Da mesma forma que filho da sabedoria é o sábio, filho da força é o forte, filho de Deus, é divino. É uma maneira deles fazerem um adjetivo aí, né? Cristo é Deus no sentido mais alto. Vamos dar uma olhada em algumas passagens da Bíblia que fala sobre o assunto. Olha, Isaías 9, verso 6. Cristo é Deus forte e Pai eterno. Amigos, Pai da eternidade. A eternidade é filha dele. Ou seja, ele é incriado. Não pode ser Pai da eternidade sendo criado. Mateus 1, 23 diz que ele é Deus conosco. Quando ele veio aqui vai estar conosco. Mateus 15, verso 9, 28, verso 17. Ele é adorado pelos homens. João 1, do 1 ao 3 diz que ele é o verbo que estava com Deus e era Deus. E é criador também, né? Diz todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele não foi criado, né? Se tudo foi feito por meio dele e não existe nenhuma coisa criada que ele não tenha feito, ele não fez a si mesmo. Então ele é Deus. João 20, verso 28 diz que ele é Senhor e Deus.
Romanos 9, verso 5 diz que ele é Deus sobre todos. Filipenses 2, do 5 ao 11, diz que ele é o Senhor que vira servo. Isso aqui é bem interessante. Diz assim, ó, em Filipenses 2, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Amigo, se ele assumiu forma de servo, é que ele não era servo. Se ele não era servo, ele era Senhor. Ponto final. O texto está dizendo que ele é Deus. Prosseguindo mais aqui. Colossenses 2, verso 9 diz que ele é Deus em carne, né? Tito 2, verso 13 diz que ele é o nosso grande Deus e Salvador. Hebreus 1, verso 6 diz que ele é adorado por anjos. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então Cristo não poderia ser adorado se não fosse Deus. E ele é adorado diversas vezes nas Sagradas Escrituras. Pelos magos, pessoas que eram curadas, por Tomé. 2 Pedro 1, verso 1 diz que ele é o grande Deus. 1 João 5, verso 20 diz que ele é o verdadeiro Deus. Enfim, Cristo é Deus. Só que a divindade, por conta do plano da redenção, fez um pacto, que está relatado em Hebreus capítulo 1, verso 5. Olha o que diz lá. Pois a qual dos anjos disse jamais? Olha, ele nunca disse para anjo nenhum. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu te serei por pai, e tu me serás por filho. O que acontece? Por causa do plano da redenção, a divindade decidiu fazer um pacto entre si. E Cristo agora, que é igual, Filipenses 2 diz isso, sendo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. Ele não ficou querendo, né? Antes se humilhou. Então, ele era igual, no entanto, ele assumiu agora uma função inferior. E a partir de então, ele passa a ser chamado de Filho de Deus, ou ser chamado de arcanjo, né? Segundo a crença adventista, embora uma boa parte aí dos evangélicos não acreditem, né? Os reformadores acreditavam, Lutero, Calvino acreditava que arcanjo Miguel é Cristo, tá? Agora, Cristo assume essa função, mas ele não perde nada da sua divindade. Ele continua sendo Deus no sentido mais alto, tá? Do mesmo modo que quando ele se fez homem, ele não perdeu um átomo da sua dignidade divina. Uma vez que ele assume esse papel inferior, ele agora decide criar os anjos. Só que os anjos vão reconhecê-lo como um ser subalterno, como inferior ao Pai, só como arcanjo. Os anjos não conheciam ele como Deus Todo-Poderoso, porque esse pacto ele assumiu antes da criação dos anjos. Mas aí você pode perguntar, whether, mas não está escrito ali, eu hoje te gerei? E essa palavra aí vem de genetheus, né, do grego, que quer dizer gerar. E aí? Será que não é uma forma de dizer que Cristo veio à existência? Bem, o termo pode ser entendido nas Sagradas Escrituras de duas formas. Uma forma tipológica, uma linguagem figurada, ou pode ser entendido na literalidade. Se for entendido na literalidade, ele nasceu mesmo de um parto, tá? Mas você pode entender de um modo diferente. Paulo, ele nos dá esse entendimento. Na sua carta a Filemon, né? Vamos fazer o seguinte aqui, peraí. Abram suas Bíblias lá em Filemon mesmo. Vamos dar uma olhada para a gente entender esse texto aqui. Filemon, capítulo 1, né? Só tem um capítulo. Versículo 10. Qual o contexto da carta de Filemon? Acontece o seguinte. Paulo está na cadeia e jogam lá na cadeia um cidadão chamado Onésimo. Paulo conversa com ele, prega a palavra de Deus, esse camarada se converte. Nas conversas de Paulo com Filemon, com Onésimo, Paulo pergunta de onde o cara é originário. E Filemon diz, olha, eu sou originário daquela região assim. Aí Paulo falou, oxe, conheço tudo ali. Tudo e todo mundo. Sério? Lugar assim, assim, assado? Esse lugar mesmo. Aí os Filemon fala, eu era escravo de um homem. O Onésimo falou, eu era escravo de um homem
e eu fugi do meu senhor. Falou, sério? Quem era seu senhor? Falou, Filemão. Aí Paulo falou, eita, rapaz, mundo pequeno. Filemão é meu filho na fé, rapaz. Falou, sério, sério. É, rapaz, eu fugi dele, vim pra cá. E aí aprontei aqui, talvez para comer, não sei, né? Acabou sendo preso. Aí Paulo falou, puxa vida, que situação. Mas, rapaz, tá errado isso. Você é um cristão agora, precisa fazer o negócio certo. Você tinha uma dívida com o rapaz, tem que saldar a dívida. Você vai voltar para lá e eu vou pedir para que ele te libere. E aí Paulo escreve agora a carta de Filemão, para que Onésimo leve a carta a Filemão, com o pedido de que Filemão libere Onésimo para que Onésimo deixe de ser escravo. Esse é o contexto. Dá uma olhada agora em Filemão, capítulo 1, verso 10. Olha o que Paulo diz aí. Sim, solicito-te a favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as prisões, entre as algemas, quer dizer. Peraí, Paulo arrumou uma moreninha lá na cadeia, aí ó, engravidou a mulher e nasceu um filho, colocou o nome de Onésimo? Não. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho para Filemão, Filemão aceitou. E agora Filemão deixou de ser um cara do mundo e passou a ser um cara de Deus. Ou seja, houve uma mudança de status, uma mudança de funcionalidade. De modo que o termo gerei aí não quer dizer que Filemão veio à existência porque Paulo pregou o evangelho para ele, ou porque Paulo teve relações sexuais. Filemão teve uma mudança de posição, e Paulo usa o termo gerar para falar sobre isso. E é esse mesmo termo que aparece em Hebreus, quando diz que o pai fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu te serei por pai, tu me serás por filho. Ou seja, Cristo, que era Deus, sai agora de um antigo status e assume uma nova função. E esse termo gerar é usado nesse sentido figurado, ok? Por que você vai ver isso? Amigos, a Sagrada Escritura diz para todo lado que Cristo não é criado. Isaías 9, verso 6, ele é o Pai da eternidade. Em João, capítulo 1, do 1 ao 3, diz que tudo que foi criado foi feito por ele. E não existe nada que foi criado que não tenha sido feito por Jesus. Ora, se ele fosse criado, ele teria que fazer-se a si mesmo. Mas o texto não diz isso, diz que tudo foi criado, foi feito por ele. Outro texto forte é Apocalipse, capítulo 5, verso 13, que diz que toda criatura que está no céu, na terra, no mar, nas águas, debaixo das águas, toda criatura estava adorando ao Pai e ao Filho. Ora, se toda criatura no céu estava adorando e Cristo estava sendo adorado, ele não é criatura. Simples assim, né? Todos os alunos estavam louvando aos professores Y e X. Y e X não é aluno. Deu para entender aí o raciocínio? Mas vamos prosseguir, porque não para por aqui. Isso aqui é só a nata da coisa. Neste novo pacto, um momentinho só, já dou oportunidade. Neste novo pacto, Cristo assume a função de servo, sendo reconhecido como arcanjo ou filho de Deus, sem nunca perder um átomo, né, da sua divindade aí, né? Pode fazer a pergunta. Eu tenho problemas para compreender às vezes a Trindade, mas eu acredito nela. Mas, tipo assim, houve algum tipo de separação da divindade, tipo, que quando houve a encarnação, de fato, existia Jesus aqui e o Deus Pai no céu. Sim. Mas, tipo, houve de fato uma separação que dividisse eles, porque às vezes eu não consigo compreender, tipo, o Deus triuno, que é um e ao mesmo tempo três funções diferentes. João, sua pergunta é fenomenal. Cenas dos próximos capítulos. Amigão, a Globo faz e dá certo. Aguarde isso tudo, se não atrapalha esse, não resolve nenhum outro. Eu não consigo resolver nem esse e nenhum outro. Beleza? Quando entrar no estudo de Trindade, aí nós vamos lá pensar sobre esse assunto aí, tá? Por que o movimento adventista crê na Trindade? Será que não é uma heresia inventada pela Igreja Católica, os pagãos, né? Como diz os dissidentes? Vamos ver. Vamos lá. Agora, Deus cria o céu e todos os anjos.
O primeiro deles era Lúcifer. Tá? Lúcifer, muito embora fosse perfeito, ele começa agora a se comparar com Jesus. Ele é bom, eu sou bom. Ele é esperto, eu sou esperto. Ele não via Jesus como Deus, ele só via Jesus como um anjo superior, como o arcanjo Miguel. A palavra arcanjo é a junção de duas palavras, arche e angelos. Arche quer dizer princípio, principal, governante, chefe, cabeça. E angelos quer dizer mensageiro. Ou seja, Cristo podia ser o chefe dos anjos, o primeiro dos anjos, o cabeça dos anjos, o governante dos anjos. Então, é um título que nós acreditamos que esse anjo do Senhor do Antigo Testamento, que é Deus, seja o mesmo anjo do Senhor. Porque ele aparece lá em Josué, e ele é o chefe do exército do Senhor em Apocalipse 12, na guerra contra Satanás. Então entendemos que seja Cristo, mas não que ele seja um mero anjo. Ele é Deus, no sentido mais alto. Ok? Vamos lá. Uma vez agora que Lúcifer começa a se comparar com ele, Deus percebe, se não ter alguma atitude, o diabo ele vai cair no pecado. Então Deus tinha que dar alguma forcinha para ele evitar essa autocontemplação, autoexaltação dele, né? O que Deus faz? Revela a verdadeira posição de Jesus. Isso você vai encontrar em Hebreus 1, tá ok? E Salmo 45. Salmo 45 é citado em Hebreus 1, tá? Você vai ver aí do versículo 5 até o 9, né? Do Hebreus 1. O texto diz assim, ó, mas a respeito do filho, olha o que Deus Pai fala. Ó Deus, Deus o Pai chama o Filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste para todo sempre. O cetro de equidade é cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Que momento que é esse? É exatamente aquele texto do História da Redenção ou do Patriarcas e Profetas que fala que o Filho foi exaltado. Então entenda, você procure na Bíblia os eventos que o Espírito de Profecia menciona. Se você não acha, você se cala. Só Bíblia e Bíblia só. Então o que é isso? Ungir mais do que os seus companheiros. A unção era uma cerimônia que os israelitas usavam para demonstrar que alguém estava num status superior. Alguém era elevado acima dos outros. Eram 3 normalmente os casos: profeta, sacerdotes e reis. Profetas, sacerdotes e reis. Quando Cristo está ali com os anjos, está numa escala ali angelical, né? Mas olha só o que acontece. Uma vez agora que ele é ungido mais do que os companheiros, demonstra que Cristo é superior. E no começo do texto, ele usa a palavra, tu és Deus. O próprio Pai diz, é Deus. Então Deus, o Pai, revela a verdadeira posição do Filho. E essa verdadeira posição de Jesus sendo apresentada, ela era como se fosse uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora os anjos deveriam, então, acatar a decisão, ou deveriam achar que ela era ruim, que foi exatamente o caso de Lúcifer. Como ele queria uma autopromoção, viu Cristo lá, ele não acreditou que Cristo era de fato Deus. Ele imaginou que Cristo era um anjo que foi elevado à posição de Deus. E como ele se enganou com esse pensamento, ele passou a desejar a mesma honra, como a gente consegue ver nas Sagradas Escrituras. Que ele dizia no seu coração, hei de subir aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Apocalipse 1, verso 20, diz que estrelas são anjos. Erguerei o meu trono acima dos anjos de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, no extremo norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Alguns de vocês mencionaram, eu não sei quem mencionou no começo, Lúcifer queria ser mais que Deus. Não vai conseguir provar isso. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria sentar no mesmo status. Ok? Coisa bobinha, mas é bom a gente corrigir até mesmo os mínimos detalhes de nossas palavras. E agora ele queria ter o seu trono exaltado. Como?
Cristo foi apresentado, ele queria a mesma exaltação. E ao invés dele chegar lá no céu e falar assim, Senhor, é o seguinte, estou cansado de receber o lerite, de hoje em diante eu quero receber prolabore, pode colocar meu nome no contrato social da empresa, porque eu quero ser patrão. Ele não fez isso. Ele decidiu ir por um outro caminho. Ele escolheu o caminho da fofoca. Amigos, a fofoca nasce no coração de Satanás. E todo aquele que é fofoqueiro se faz um filho dele. Há pessoas na igreja e no mundo que a gente não gosta. Há pessoas na igreja e no mundo que são desagradáveis. Há pessoas no mundo que são pessoas suportáveis. Amigos, ora por ela. Fala dela para Deus. Mas não fala mais para ninguém, não. Não temos o direito de manchar a imagem de quem quer que seja. Conversa com Jesus e pede a misericórdia e graça de Jesus. Porque você vai ser abençoado pela oração e ele vai ser abençoado com a salvação. Muitas vezes as pessoas estão dominadas por Satanás ali e tal. E a sua oração faz com que anjos de Deus estejam próximos dessa pessoa e essa pessoa tem proteção espiritual que não teria, porque ela não oraria por ela mesma, mas você orou, fez a diferença na vida dela. Você com a sua língua não faz diferença, mas você com a sua oração faz toda a diferença. Lúcifer começou lá no céu fazendo o trabalho, né, contra o reino de Deus. E essa fofoca gerou uma guerra. Houve uma guerra. Miguel e seus anjos, ó Miguel aí, né? Michael, que é aquele, quem é como Deus, né? Esse nome de Miguel, ele é como se fosse um desafio. Lúcifer dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. E o nome Miguel é como se fosse o nome de guerra que Cristo assumiu. E o nome quer dizer assim, quem é que é semelhante ao Altíssimo? Só Jesus é semelhante ao Altíssimo. As Escrituras só falam dele. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. É um negócio fenomenal, né? Mas vamos lá prosseguir aí. O que acontece? Acontece um textinho do Espírito de Profecia, não para ser mostrado para o mundo, mas para o nosso enlevo espiritual. Profetas e Reis, página 176, diz assim, as batalhas entre os dois exércitos, de anjos bons e anjos maus, são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual depende os destinos eternos. As batalhas entre os anjos são tão reais quanto as guerras nesse mundo. Amigo, então a expulsão lá no céu, eu não acredito que tenha sido, ô Lúcifer, faz favor, filho, sai. Não tem essa conversa não, o diabo é teimoso, meu irmão, eu não queria sair lá não. Tanto porque, quando você dá uma olhada lá no livro História da Redenção, você vê Ellen White descrevendo as questões em linguagem bélica. Ela diz, cada exército é colocado um contra o outro, frente a frente. Cada anjo tendo à sua frente o mais categorizado anjo. Então, os anjos estavam ali em status igual. E ela diz, e aí ela começa a falar de linguagem de companhia e tudo mais. Ela fala, e houve peleja no céu. Tanto é que a Bíblia, o próprio Jesus, ele vai usar numa linguagem, aí a gente vai mostrar um verso para frente como é que Cristo fala sobre, né? Foi expulso, então, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Isso aqui é que vai ter a primeira problemática, né? Deus jogou ele para cá, para a terra, onde nós estamos. Será que Deus é culpado aí por conta dos problemas que tem aqui, que Satanás causou? Se Deus jogou ele para cá? A gente vai considerar isso mais para frente. Bem, o próprio Jesus diz, eu via Satanás caindo como um raio do céu. Galera, isso aqui expressa eles serem jogados, ok? Expressa serem lançados. Não foi, vamos descer, né? Tranquilamente, tomando um suquinho de laranja, né? O negócio foi feio, gente. O negócio foi feio. E eles caíram aqui na terra. Galera, ponto importante para vocês compreenderem aí. Nos meus estudos, tá ok? Essa expulsão de Satanás ocorre antes de Deus criar vida na terra. 2 detalhes são importantes para isso. Um detalhe você vai encontrar em Jó 26, verso 13. Jó 26, verso 13. Anote esse texto que eu não coloquei no estudo.
Olha o que diz aqui, ó. Pelo seu espírito aclarou os céus, e a sua mão feriu o dragão veloz. Olha que coisa tremenda. Quando é que Deus aclarou o céu? Na criação. Quando ele disse, haja luz, e houve luz. Mas diz a Bíblia que quando, pelo Espírito Santo, que ele aclara os céus, o que aconteceu? A mão dele feriu o dragão veloz. Possivelmente os anjos estavam aqui, se sentindo na colônia de férias da escuridão. E de repente Deus diz, haja luz, aquela luz portentosa. E com certeza deve ter sido um pavor tremendo desses anjos correndo para um lado para o outro aí, né? Então, essa seja a expressão a ser usada. Outro texto que demonstra que Lúcifer já estava aqui, que Satanás já tinha sido expulso, vai estar mais para frente aí, né? É de Gênesis 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15, ele vai dizer o seguinte, assim, ó, que Deus colocou Adão e Eva no jardim para lavrar e guardar o solo. Ó, lavrar o jardim a gente entende. E guardar o jardim? É guardar contra adversários. Tá ok? Agora, que adversário que existia? Você vê que Satanás já estava ali. Tá? Então, já tinha sido expulso. A expulsão dele é anterior à criação da vida na Terra. Queridos, espíritos, o que são espíritos? No mundo, costuma-se dizer que espíritos são almas desencarnadas, pessoas que morreram e sai a alma dentro dela. Nas escrituras, espíritos maus são estes anjos que foram expulsos do céu, e não pessoas que morreram e estão desencarnadas. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, endemoniados, possessos de demônios, são os anjos de Satanás. E ele, com suas palavras, expulsou deles os espíritos. Então, entenda, espírito e demônio. Tanto que você vai ver em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que diz assim que os anjos são espíritos ministradores, né? Que auxiliam a favor daqueles que amam herdar a salvação. Então, a gente vê aí, tá? Que eles estão aqui na Terra aqui para fazer as artes deles, né? Gênesis 2, verso 15, deixa claro que ele já estava aqui quando Deus cria o mundo, né? Deus coloca Adão para guardar o jardim. Ele era o guardião do jardim. Agora, guardar contra o quê, galera? Obviamente, já tinha um adversário aí. Deus, então, dá a lei, Gênesis 2, versículo 16 e 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que dela comer, certamente morrerás, né? Deus deu essa lei, e aí, de repente, vem a serpente. Por que eu coloquei a serpente com a asinha aí, né? Eu coloquei essa asinha nela. Tá meio tortinha também, né? Deixa eu dar uma arrumadinha na asinha dela, tadinha. Tá com a asinha torta, né? Queridos, você vai verificar, então, aí, que a serpente foi colocada aí com asas, né? Uma serpente alada, né? E eu coloquei duas passagens aí, né? De Isaías 30, verso 6, Isaías 14, 29. Porque Isaías menciona serpente voadora. Que coisa interessante. Serpentes voadoras. E aí, quando você vai para Gênesis, você vê que a maldição que Deus dá para a serpente é que ela haveria de rastejar. Ora, se a serpente não rastejava, o que ela fazia? Né? Olha os textos aí, ó. Rastejará sobre o teu ventre. Ora, ela não rastejava, a maldição dela é rastejar. Aí Isaías fala, serpente voadora, vírgula, serpente voadora. Né? O que é interessante é que a história de Adão e Eva, essa história da queda, ela pode ser vista em outros povos, que nem a gente viu já nos estudos anteriores, como evidências, né, de que houve o dilúvio, Abraão e tudo mais, contado por outros povos. Nesse quadro, você vê aí a confissão de Gudea. Gudea e sua esposa estão vindo perante o Deus Enki, que está sentado aqui à extrema direita. E o intercessor vem trazendo Gudea e a sua esposa. Olha o chapéu de chifre dela aqui, ó. Vocês vão entender porque eu pedi para você olhar para o chapéu de chifre dela. Eles estão com as mãos erguidas.
O que é que representa isso? Representa que eles cometeram algum crime, estão vindo pedir benevolência para o Deus Enki. Gente, essa aqui é a história de Adão e Eva, muito semelhante. E o que é interessante é que atrás da mulher existe uma serpente voadora. E quem diz que é serpente, tá ok? Não sou eu não, é o próprio livro aqui, ó. Escavando a Verdade, do Rodrigo Silva, tá ok? Ó. Olha aqui, ó. Atrás da mulher aparece a figura de uma serpente quadrúpede, né? Coisa bem interessante aí, né? Então a gente verifica uma evidência histórica de Adão e Eva. E é importante você ter evidência histórica de Adão e Eva, porque o mundo desacredita com essa história de Adão e Eva. Os camaradas falam assim, você acredita em história de 3 porquinhos? Fala, não. Por que você não acredita? Porque porquinho não fala. E você acredita na história que a serpente falou lá na Bíblia? Aí o cara pega você. Então, quando você começa a ver evidências históricas desse relato, você fortifica o seu lado com base histórica. Ok? Isso aqui é muito importante. Vamos ver mais aqui, vamos ver mais. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E ela deu também ao seu marido e ele comeu. Queridos, essa história da queda do homem, tá, com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, também é retratada num selo mesopotâmico aí, né, que aparece na tela de vocês, datado de 2300 a.C. Galera, nem Abraão tinha existido ainda, tinha nascido. Aqui no centro você vê uma árvore, percebe? E você tem um casal ao lado da árvore. Esse aqui é o homem, e essa aqui é a mulher, olha o chapéu de chifre dela, tá vendo? A mulher. E eles estão estendendo as mãos para a árvore, percebe? Ó, aqui, ó, estendendo as mãos para a árvore. E atrás deles nós temos o quê? Serpentes. História de Adão e Eva contada por um outro povo, muito distante. E muito antes de Abraão existir. Pois não. Por que a mulher está sempre com um chapéu de chifres? Olha, querida, toda a época, eu não sei precisar para você, tá? Mas todas as nações têm as suas peculiaridades que são pertinentes ao homem, que são pertinentes à mulher. Talvez se essa mulher visse você com o cabelo amarrado, ela fizesse a mesma pergunta, né? Talvez se ela visse a gente com um boné, com um casquete, por exemplo, né? Por que está usando? Era a beleza da época, né? Era o jeito deles se vestirem. Não sei se tem razões mais profundas, não sei te responder mesmo. Então, queridos, há evidências históricas aí de Adão e Eva, e a gente precisa dessas comprovações. Porque a história mesmo tem aparência de mitológica. E se a gente não buscar esses dados históricos, fica chato. Bem, foi assim que o mundo entrou em pecado aí, né? Mas tem umas coisas legais aqui. Após abandonar a sua crença em Deus, a ciência passa a crer que o homem tinha evoluído a partir de diferentes pontos do globo terrestre. Hoje, esta crença descansa em paz. Morreu. Por quê? Porque uma outra crença, muito semelhante à Bíblia, tomou-lhe lugar, ensinando que todos vieram de um único casal. É o relato da Eva mitocondrial. Anota esse nome, Rebecca Campo. Tá? Rebecca canta, aí tá no site aí, Mujeres Consciência. E aí ele tá mostrando aqui a Rebecca, que foi a pesquisadora que lá na década de 80, ali, né? Ela fez um trabalho bem interessante aí sobre DNAs, né? Ela pegou o DNA mitocondrial de pessoas do mundo inteiro. Aborígenes na Austrália, índios da América do Sul, índios da América do Norte, europeus, africanos, pegou DNA de gente de todo mundo, esquimós, e ela foi fazer comparação do DNA mitocondrial de cada uma dessas raças. E qual a conclusão que ela chegou? Que todos descendem de uma mãe só. E isso é uma evidência a favor da história de Adão e Eva. Porque
Porque a ciência não acreditava assim, acreditava que o homem se evoluiu, cada um em uma região. No entanto, isso demonstrou que todos nós viemos de um único casal. Então é bem interessante isso aí, tá? Rebecca Kahn, estudo aí que a gente tem que gravar na cabeça esses nomes, porque é importante. Hoje o estudo é conhecido como Eva mitocondrial, porque não teve como deixar de associar a Bíblia, né? Olha que interessante a revista Veja falando aí, ó. A árvore genealógica revela novas idades para Adão e Eva. O que eles chamam de Adão e Eva? Em genética, chamam-se Adão e Eva os mais recentes ancestrais comuns da humanidade, né? Ele é o pai do pai do pai, e assim vai, né? Bem interessante aí, né? Bem, ao homem cair, Deus pôs inimizade entre o homem e Satanás. Gênesis 3, verso 15. Quando fala, porém, inimizade entre ti e a serpente, né? Assim ficou estabelecida uma guerra declarada entre o diabo e seus anjos contra a humanidade. Nesse aspecto, a gente não pode passar por alto algumas figuras. Esse, por exemplo, jamais pode ser passado por alto. Aleister Crowley. Alguém já conhecia Aleister Crowley? Levanta a mãozinha aí, faz o sinalzinho aí. Ó, um cidadão, 2 aqui, eu e ele, 3. Aleister Crowley, gente. A gente precisa conhecer esse cidadão aí, esse miserável. Vamos lá. Quem é esse cara? Cara, um ocultista, satanista, tudo mais. Ele era um hedonista, um niilista, o cara era. Ele dizia o seguinte, que não existia, que era proibido proibir, né? Era assim. Não podia ter limites ao prazer, né? E os cultos deles, tudo buscando o diabo, Satanás, todas as divindades ocultas e tal. E o culto dele tinha muita relação sexual. Ele puxou o culto pagão do passado, trouxe para o presente, modernizou certinho. Tá? Aleister Crowley. É ele também quem faz aquele filme O Mágico de Oz. Se vocês puderem, vocês podem buscar na internet vídeos que vai falar sobre as coisas malignas do Mágico de Oz. Tá? Desde as pessoas trabalhando por detrás, até mesmo o enredo do filme, o que ele está querendo dizer, tudo estava sendo guiado por uma mente maligna. Satanás tinha dado o enredo para que ele pudesse fazer. Vamos lá prosseguir aí. Né? Bem, olha, é super interessante falando, né? A vida e os estudos de Aleister Crowley, mago do ocultismo. O que é interessante é que Aleister Crowley, segundo ele recebeu seus conhecimentos direto dos espíritos. E isso é interessante. Vamos dar uma olhada aí. Quem era o espírito que ele foi atrás? Vamos dar uma olhada aí. Vamos dar uma olhada, ó. Veja aí, dá uma olhada. Aleister Crowley, Marcos, Instituto, Guru, tá, vamos lá. Olha aí. Alamantra. Alamantra é o espírito que se comunicou com ele e deu umas ideias para ele, né? O que parece esse cidadão aí? Para vocês, o que parece? O ET. Olha só, então, ó, veja, Aleister Crowley, satanista, ocultista, filho do capeta, aquele negócio, eu gosto do Satanás mesmo, aquele negócio, odeio Deus, a Bíblia. Aleister Crowley, beleza? Aí Aleister Crowley, ele consultava um espírito, batia um papo com o espírito, chamava um espírito. Ó, e não é eu que estou falando, não. Vamos lá, para vocês terem uma ideia. E vocês vão compreender essa relação de espiritualidade aí. Uma coisa que eu quero mostrar antes para vocês aí, né? Qualquer semelhança? O Megamente. Galera. Dá uma olhada, galera. Dá uma olhada em alguns discursos do Megamind aí. Dá uma olhada em algumas falas dele. Você vai perceber que ele, em vários aspectos, representa o Satanás. Não assisti o filme inteiro, não assisti todo, só vi um trailerzinho que passou e eu vi lá uma cena dele falando. Né? Então, queridos, você percebe uma correlação, que não é à toa. Como é que vai fazer uma cabeça de um cara desse jeito aí? E era o espírito que batia o papo com ele aí, não é? Vamos ver mais coisa aqui, ó. Olha o que diz a super interessante aí na matéria, ó.
Em uma viagem a Nova York, conheceu Ananda Coomaraswamy e Alice Richardson. Os três teriam contato com o ser Alamantra. Um tipo do quê? Um tipo de alienígena. Lá no ritual, Aleister Crowley teve relações com Alice, engravidou Alice, e depois Alice perdeu o bebê. Estranho. Alice, todas as mulheres que se deitavam com ele, perdiam os bebês. E ele disse que não era a favor do aborto. Mas você vê também de onde vêm os pensamentos relacionados ao aborto. Queridos, aqui eu não estou falando daquele caso da menina. O posicionamento daquele caso da menina, da igreja, é que você cale-se, meu irmão, e vai orar. E deixa a família tomar a decisão. Porque você não sabe o que é ser estuprado, passar com alguém ali dentro, você com raiva, com ódio, o que vai acontecendo tudo com aquela criança ali. A dor corre risco de morte. Sem contar que essa criança vai ser abandonada e vai ser um ser infeliz aí pro resto da vida. Então, a Bíblia não tem nenhum verso dizendo o que deve se fazer nesse caso. A Bíblia é contra o aborto. Aquele aborto de que eu vou lá, tenho relação por irresponsabilidade e vou tirar. Agora, em relação, no caso de estupro, a Bíblia não menciona nada. E você não pode fazer generalização. Por exemplo, a Bíblia diz, não matarás, não é? Quer dizer, ela diz, não assassinarás, né? O mandamento é não assassinarás. A gente vai ver isso aí quando a gente for estudar os mandamentos. A Bíblia está falando de homicídio doloso, não está falando de culposo. Não fala de crime de guerra. Ela não está falando, por exemplo, de autodefesa. Se a Bíblia, se o cara entrasse na sua casa lá à noite, você matasse o cara, o problema é dele. Quem mandou entrar na casa dos outros à noite? Então, galera, a gente precisa se calar quando a Bíblia se cala. Nesse caso, a Bíblia se cala, tá? Então, deixa a família lá decidir. A ideia é prestar apoio à família, apoio a essa criança aí, né? E cadeia para os injustos aí, né? Vamos lá. Prosseguindo aí. Acontece, então, que, veja só, nós temos aqui já uma relação entre espiritualidade e alienígenas, extraterrestres. E isso aqui é muito importante você perceber, porque nós vamos ter que enfrentar isso no futuro breve. Ok? Nós enfrentaremos isso no futuro breve. Isso não é brincadeira. Nesse momento, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Tá? Esse vídeo aqui. E... na altura lá do número do 25 minutos, você pode colocar lá. E eu achei muito interessante, isso aqui é de um site católico, muito, muito bom o vídeo sobre criacionismo. Muito bom sobre criacionismo, muito bom. E nesse momento ele menciona seres extraterrestres. E a fala dele é filé, coisa boa. Mostra até alguns vídeos pra gente ficar emocionado. Pra quem nunca viu aí, eu já vi, viu, galera? Eu já vi. Ao vivo, já vi. No ar, né? Não veio me visitar, e aí, Éder, tudo bem? Não. Mas no ar, já vi. E não vi uma só vez, não. Então, galera, nós vamos enfrentar esses aspectos. Eu tinha uma fita antiga, mas eu perdi ela, aquela fita, né? Samuel sabe, pode perguntar para Samuel. Era um vídeo com vários OVNIs, era um documentário. E num dado momento tinha um OVNI que ele era uma luz assim, ó. Era só a luz do céu negro. De repente ele brilhou. Quando ele brilhou, fez o formato de um anjo, assim, ó. As asas, o pé, assim, ó. Formato do anjo perfeito, quando ele brilhou, assim. Então, galera, isso não é acaso. Nós estamos no grande conflito e Satanás vai usar todas as armas. De modo que a Bíblia já diz que o engano será tão terrível que, se possível fora, enganaria até os próprios eleitos. Deixa eu ver se eu compartilhei o som. Porque às vezes não compartilho o som e fica ruim. Pronto, tá compartilhado o som.
do Sol para construí-lo ou se afastariam dele rápido o suficiente para não morrerem depois do polo funcionar. As condições fora da Terra no espaço sideral são, de acordo com as evidências, demasiado hostis para que exista vida. Por exemplo, a exposição prolongada aos raios cósmicos no espaço sideral pode ser fatal. Os extremos de temperatura no espaço sideral por si só tornariam quase todas as formas de vida ou demasiado quentes ou demasiado frias. Há também gases venenosos, radiação mortal, explosões gigantescas, forças gravitacionais extremas e a ausência de atmosferas adequadas e elementos químicos necessários para a vida existir. Mesmo assim, um grande número de astrônomos acredita que a vida evoluiu na Terra e, portanto, segundo eles, também deve ter evoluído noutros planetas no espaço. No entanto, se isso fosse verdade, deveriam existir muitas raças alienígenas noutros planetas muito mais antigos do que o nosso. Algumas dessas raças seriam tecnologicamente muito mais avançadas do que nós. Por consequência, eles teriam enviado um sinal de rádio através do espaço que nós pudéssemos captar ou teriam chegado até nós através das suas naves espaciais ou robôs. Porém, nunca encontramos qualquer robô extraterrestre, alienígena, naves alienígenas ou peças de suas naves. Seguem-se algumas das características relatadas de voo de OVNIs. Enquanto voam, os OVNIs mudam de tamanho, cor ou forma. Um conjunto de OVNIs por vezes junta-se formando um só OVNI e por vezes um único OVNI se transforma instantaneamente em vários OVNIs. Muitas testemunhas de OVNI descreveram essas mudanças instantâneas no tamanho e forma dos OVNIs, dizendo que pareciam estar vivos. OVNIs às vezes aparecem em fotografias, outras vezes não. A maioria das testemunhas de OVNIs não relatam ver um objeto ou nave, mas uma luz fora do comum movendo-se no céu. Às vezes, os OVNIs aparecem instantaneamente e desaparecem bem à frente das pessoas e atravessam diretamente o chão ou objetos físicos. Esse tipo de comportamento significa que os OVNIs não poderiam pertencer ao mundo material, mas teriam de ser algum tipo de fenômeno espiritual. Com base na atividade observada de OVNIs, muitos dos maiores pesquisadores de OVNIs do mundo não acreditam mais que os OVNIs possam pertencer ao mundo material. Além do mais, a maioria dos assim chamados abduzidos só conseguem lembrar, entre aspas, de suas experiências, entre aspas, após serem postos sob hipnose, o que prova que as assim chamadas experiências com extraterrestres não foram reais. Essas questões são abordadas em muito maior detalhe no meu livro OVNIs, Atividade Demoníaca e Fraudes Elaboradas para Enganar a Humanidade. Se os ETs realmente existissem, não levaria muito tempo para que descobrissem o que precisam de saber sobre terráqueos. Por consequência, eles já nos teriam subjugado e destruído ou teriam de todo. Muito bom. Bem, galera, é assim, não vou me alongar, mas é interessante, porque entenda, não é a gente que está falando, é um outro cara, Portugal, não conheço, outra religião, mas o cara chegou à conclusão, isso aí, gente, é fenômeno espiritual. É lógico que algumas coisas que ele fala, esses seres já teriam vindo aqui, esses seres já... Não necessariamente, né? Um ser que possa existir nos outros planetas pode ou não vir aqui. Pode não ver necessidade nenhuma de vir até aqui. Né? Então, esses raciocínios dele não são interessantes, mas esse raciocínio que ele teve, por exemplo, eles não têm, digamos assim, eles não são limitados pelas leis da física, eles atravessam pessoas, eles atravessam lugares, eles entram em terra, então, eles fazem coisas que demonstram que não é um fenômeno físico, dentro da física, limitado da física. Né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, por isso não dá para eles passarem um pelo outro, mas eles fazem isso. Então, é um fenômeno espiritual no texto, isso é muito interessante. Mas o vídeo inteiro sobre criacionismo dele é muito, muito bom, muito bom. E eu vou postar hoje lá para vocês. Então, galera, o que eu quero dizer é que extraterrestres estão intimamente relacionados com os cabruncos, com os capeta, com os anjos de Satanás. São eles. Se você observar alguns estudiosos de ufologia, ao pegarem a Bíblia, eles olham Ezequiel 1 e Ezequiel 10 como se fossem extraterrestres.
como se fosse uma espaçonave. Se você olhar Ezequiel 1, Ezequiel 10, você vai ver os 4 seres viventes que erguem o trono de Deus, vão para frente, aquele negócio, aquela luz, cor de âmbar e tudo mais. Cor de âmbar é aquela cor de pôr do sol, aquele negócio luminoso e tal. Então, eles mencionam esses aspectos. E por que não ser o mesmo fenômeno que os anjos são capazes de fazer? Tanto os anjos de Satanás como os anjos de Deus. Né? Em Apocalipse, esses 4 seres viventes são mencionados como os 4 seres viventes, mas diz que eles são cheios de olhos por dentro e por fora. Ou seja, pode ser que esse animal que se forma é um aglomerado de anjos, de alguma maneira assim. Tanto é que diz que do trono, o trono que é o trono de Deus, sai vozes, relâmpagos e trovões. Vozes? O trono que fala? Então, os anjos podem transformar-se, essa capacidade dele aparecer aí como seres amigos nossos que já morreram, né? A gente já vê isso no espiritismo, em várias religiões ocultistas, e é o que vai acontecer nesse final do tempo. Então, a gente não deve dormir. Como foi mencionado aí pelo próprio Bruno, né? Não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz e os seus ministros se transformem em ministros de justiça. Vamos ver mais coisas aqui. Vamos lá. Esse é um texto do grande conflito, não para mostrar para os outros, mas para ajudar no seu conhecimento. Tá? Olha o que diz o grande conflito. Ademais, Deus proibiu expressamente toda pretensa comunicação com o espírito dos mortos. Tá falando espírito dos mortos. Que tem a ver com Satanás e seus anjos, porque os mortos não falam. Segundo Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, verso 6, verso 10. Olha o que diz mais. Nos dias dos hebreus, havia uma classe de pessoas que pretendiam, como fazem os espíritas hoje, veja, já relacionou religião do passado, religião que desviava o povo de Israel, com a religião dos espíritas na atual conjuntura. Entreter comunicação com os mortos, mas esses espíritos familiares, como eram chamados os visitantes de outros mundos, declara a Bíblia serem espíritos demônios. Visitantes de outros mundos. O espírito de profecia já está trazendo para a gente que há uma correlação com os demônios que se apresentam como espírito visitante de outros mundos. E de fato são extraterrestres, porque eles moravam no céu, não moravam na terra. Extraterrestre é extraterra, né? Fora da terra. Morava e eles vêm para cá. São eles que fazem essas bagunças aí. Inclusive, isso ajuda você a entender um pouco por que Israel se desviava tanto. Porque tinha fenômenos sobrenaturais. Como é que você vê Salomão, o homem mais sábio do mundo, pegar o seu filho e colocar nos braços de Moloque para queimar? Faz algum sentido? O homem mais sábio do mundo queimar o seu próprio filho nos braços de Moloque? Se Salomão queimou os filhos no braço de Moloque, galera, com certeza que Salomão, um cara muito racional, devia ter visto coisas além da sua compreensão. Coisas sobrenaturais. Como os outros povos já relatam sobre. Olha só que coisa tremenda aí que a gente vai olhar aqui agora, ó. Esse aqui é Denzel Washington. Um ator muito conhecido, bom pra caramba. Leia a legenda, ele falando que ele encena e quando ele foi encenar, ele pediu ajuda dos espíritos e os cabrucos tomou conta dele. Dá uma olhada nisso aí. Vê aí só a história. Vê se eu estou inventando. I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision. O ator disse que ele ia atuar e quando ele ia atuar, ele disse que caiu sobre seus joelhos e se comunicou com os espíritos. Deve ter falado, vem capeta, pode entrar agora. Aí o Satanás entrou nele, ele fez uma cena. Galera,
a gente fica muitas vezes perdendo tempo com filmes que não trazem a cultura de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Satanás nunca deu um ponto sem nó. E não se imagine tão esperto que você possa assistir qualquer coisa sem fazer uma seleção e não ser influenciado. Você já viram o Rei Leão? Já viram o Rei Leão? Sim. Galera, Rei Leão, ele tá contando a história da redenção. Já parou para repensar? Ó, quando começa lá. Vai lá, né? Aí os animais vêm vindo, ó. Os animais vêm vindo tudo. Pra onde? Pra Pedra do Rei. Galera, lembra que Deus marcou uma reunião com os anjos? A História da Redenção menciona, Patriarcas menciona, eu mencionei também Hebreus e Salmo 45. Que marcou uma reunião com os anjos para mostrar que Cristo era Deus? E aí agora o leão lá apresenta o seu filho como futuro rei. Todos os animais se prostram. E é o que acontece em Hebreus, todos os anjos de Deus o adorem. E quando eles se prostram, um fica com inveja. Amigo, Satanás, ele está todo momento trabalhando com a mídia. Você precisa ser seletivo. Você não pode ver qualquer coisa. Os noveleiros, por exemplo, os caras que fazem novela, os caras da Globo lá, aquele cabelinho branco lá que fazia um monte de novela, foi mandado embora agora. Esse camarada, ele falou que algumas novelas eram os espíritos que davam para ele. Raul Seixas também falava que algumas músicas eram os espíritos. O Paulo Coelho também, as ideias dos livros deles. Amigos, nós estamos num grande conflito. E nós precisamos ser seletivos. Precisamos ser seletivos. Tome cuidado com o que você lê, vê e ouve, diz os testemunhos. Porque a sua fé pode estar em risco, né? Vamos prosseguir mais aqui, vamos prosseguir mais. O cara disse aqui que ele... o cara disse que ele comunicou com o Espírito. E galera, ele não é o único. Joga na internet possessos ao vivo, atores possessos ao vivo. Vai na internet. É assim, é lógico. Não é bom você ver, não. Mas eu já vi, porque eu tinha... É assim. Você como professor, você tem que ver. Mas galera, coisa é feia. Fala aí, Bruno. Não, eu falei que eu também já vi e você sabe, né? Nós já vimos ao vivo. Até cantores, né? Cara, cantores evangélicos. Eu vi uma que ela começou a engatinhar no chão e falava: o leão, o leão. Oxi, rapaz. Esse leão é aquele que gira ao redor querendo devorar. Então, galera, a gente tem que ficar de olho em comunhão com Deus e não brincar, porque Satanás não brinca de ser diabo. É só a gente que brinca de ser crente mesmo, viu? Queridos, quando Deus fala que há um só Deus, ele vai contra esses deuses falsos, ele está indo contra os demônios, contra o culto de drogas, de sexo sem compromisso, como era o de Aleister Crowley, como é o da sociedade hoje. Olha que coisa tremenda. Mircea Eliade é uma especialista em história da religião, bem interessante. Ela diz que o monoteísmo veio antes, o monoteísmo veio primeiro. Primeiro era um Deus só, credo. E depois se espalhou em vários deuses. Ela prova isso, né? Bem interessante o estudo dela, Mircea Eliade. E o que isso é interessante? É interessante porque a gente vê o Deus bíblico como Deus único e ele conta que os povos deram as costas para ele e se esfacelaram em outros deuses. E nós somos os mensageiros de Deus para chamar esse povo de volta. Para tanto, a gente precisa ter o conhecimento necessário para que a gente possa transmitir o conteúdo para essas pessoas. Prosseguindo mais. Ó, esse culto aqui dos animais aqui do bezerro de ouro que Israel adorou, que era um culto ao Deus Sol, era um touro, gente. Era macho. E eles tinham relação sexual aqui por conta disso. Os deuses do passado aí, como Moloque, quem acendia fogo lá dentro dele, colocava os filhos para queimar nos braços de Moloque. Então, para o povo fazer essas coisas, galera, tinha coisa sobrenatural. Você vê que tinha as coisas sobrenatural, que quando Elias chama os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo, né?
Os profetas de Baal vão ou não vão? Vão. Amigos, quem tem uma religião falsa, ele sabe que ele inventou a religião, ele não iria numa dessa. Mas eles foram com confiança, porque eles já tinham visto muitos eventos sobrenaturais. Então, amigos, nós estamos vivendo numa guerra no mundo Faz sobrenatural e nós sentido isso daí. precisamos tomar a nossa decisão. Aqui, galera, é um zigurate, tá ok? Um desenho embaixo dele completo e em cima você vê. A Torre de Babel possivelmente devia ser um zigurate, desses aí. O que é isso aqui? As pessoas subiam aqui, ó, e sacrificavam aos deuses visitantes dos outros mundos. Satanás ia aparecer lá. Olha esses desenhos aqui, ó. Sacrifícios humanos, tá vendo? Ao Deus Sol. E ao zigurate, tá vendo a escadinha aqui, ó? E aqui também. Nesse desenho, olha que coisa interessante. Há algo sobrenatural. O coração que foi arrancado está flutuando. Então, galera, a gente não pode dormir. Satanás, gente, existe. E a gente precisa tomar nossa decisão como cristãos. De toda a árvore de jardim comerás livremente, Deus disse, mas se comer, certamente morrerás. Deus disse que o ser humano morre quando ele come. Deus diz que a alma é mortal. A alma que pecar, essa morrerá. A alma não é imortal. É Satanás que vem com a conversa diferente. Que a alma é mortal. Ele é imortal. Satanás diz para a mulher, come, que você não vai morrer. Agora, como é que Satanás se vale da ideia da imortalidade da alma? Ele diz que você tem uma alma dentro de você. Como todas as religiões pagãs acreditaram. Os egípcios, eles faziam múmias por quê? Eles faziam múmias porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Eles diziam, então, que saía do corpo a alma e ela podia retornar. Então, ao a alma retornar, ela tinha que encontrar o corpo. Então, eles embalsamavam o corpo e faziam uma múmia. Mas como os egípcios muitas vezes enterravam as pessoas com riquezas, era perigoso ser destruídas as múmias, que as pessoas saqueavam e queimavam lá os sarcófagos lá, e aí as múmias eram destruídas. Então eles começaram a fazer imagem das pessoas, como essa de Tutancâmon. Então tinha a múmia dele para a alma vir visitar o corpo. Agora, se destruísse a múmia, tinha a estátua e a alma podia ficar na estátua. E assim, os egípcios, vez ou outra, se comunicavam com essas imagens. Por quê? Porque o Satanás ia lá e fazia eles pensar que eram aquelas pessoas que tinham morrido. Prosseguindo. Olha aqui, ó. Colocavam no interior do túmulo uma estátua do morto, destinada a receber a alma. Ó, que é a estátua da pessoa e a múmia, né? Vamos lá. Isso continua hoje acontecendo, tá? Hoje você vê o catolicismo formando esses santos. Como é que forma esses santos? Para canonizar uma pessoa, a pessoa tem que morrer primeiro. Só canoniza morto. Igual aos egípcios. Aí eles beatificam o cara, eles estão fazendo até múmias. Pio IX, por exemplo, é múmia. Mumificaram o cara. Eles estão fazendo múmia. Igual, é sincretismo. E o que acontece? Eles fazem, aí quando eles canonizam, eles fazem o santo da pessoa. Então esse aqui é o santo copo, beleza? Morreu há um tempo atrás e agora eu fiz uma imagem dele, canonizei ele. Quando eu comunico com o copo, ô santo copo, estou precisando de uma grana. Eu estou estabelecendo a comunicação com alguém que morreu. É o que Deus proibiu no passado. A gente tem que ficar atento com isso. Então, a idolatria, quando o papado tira o segundo mandamento da lei de Deus, de imagem e escultura, é para introduzir o espiritismo, que é mola mestra dos enganos de Satanás. E isso vai aparecer, isso vai entrar. E quem está falando aqui, galera, participou de uma espécie de várias religiões. Várias. E tinha religiões que via isso. Beleza? Não é leigo que está falando, não. É pessoa que viveu o negócio na experiência aqui. Então, a canonização, ó, olha aqui, ó. Falecido, né? O indivíduo falecido escrito no catálogo dos santos. Tem que ser falecido, igual aos egípcios. Então, Satanás é quem trabalha essas questões. Tá ok? Agora, queridos. 15 para as 10.
E agora eu ia começar a responder as 3 questões difíceis. Muito longo. E é lógico, foi por isso que eu falei lá no começo, ó, começo muito longo. Tem que ser preciso. Coloca seus nomes lá, fez, sorteou, pá, comentou, vamos para frente. Para a gente ganhar tempo, porque muitas vezes os estudos são longos. Se for só essas 3 perguntas da semana que vem, aí dá para a gente comentar bastante no começo, porque essas 3 perguntas é fácil da gente resolver, né? Mas eu vejo se a gente acrescenta mais algumas coisas para a gente andar um pouco mais. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês se aprofundem no estudo. Fiquem atentos aos acontecimentos que têm rondado aí o mundo. E há um vídeo que foi postado pelo Bruno na semana a respeito do Michelson Borges. Ele postou acho que na quarta-feira ou quinta-feira. Assista o vídeo do Michelson Borges falando. Tá ok? Vai agregar com o estudo que nós fizemos hoje aqui. Vocês terão a oportunidade agora de fazer perguntas e tudo mais. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo. No início, você falou o seguinte, que antes de criar os anjos, a Trindade já tinha definido que Jesus viria a assumir a forma humana. Veja se foi isso, se eu entendi certo ou não. E quando criou os anjos não via Cristo como um arcanjo, como o chefe dos anjos. Mas... Você falou que Jesus criou os anjos depois de ele ter se esvaziado, ou seja, depois dele já ter se rebaixado, mudado de cargo para anjo. E aí por isso que os anjos que foram criados depois não entendiam isso. Onde a gente prova isso na Bíblia? É isso mesmo que eu quero saber. O próprio texto, quando ele diz que Cristo é exaltado acima dos seus companheiros, significa que ele já não está na posição que lhe é digna. Não dá para ser exaltado à posição de Deus estando nela. Então, o texto de Salmo 45, que Deus faz uma exaltação, ó Deus, e ele diz que ungiste mais do que os teus companheiros, essa unção mais do que os teus companheiros, essa palavrinha de intensidade demonstra que ele sai de um status para outro. Agora, você tem para todo lado que Cristo não é criado e que ele é Deus no sentido mais alto. Agora, se ele não é criado, se ele é Deus no sentido mais alto e ele foi exaltado, ele teve que descer a esse ponto. E ele descendo a esse ponto, você já verifica em Hebreus capítulo 1, que ele fala: tu és meu filho, hoje eu te serei por pai e tu me serás por filho. Ou seja, são funções assumidas. Aí você vai verificar isso. Bem, esses são os elementos bíblicos. Você vai ter harmonia com isso com o Espírito de Profecia. Você vai ver no patriarca. O livro bom não é a história da redenção. O livro bom, livro gostoso de se ler é a história da redenção. Mas o livro completo é o Patriarcas. Por quê? Porque a história da redenção dá a entender que Cristo era um mero anjo que foi elevado à posição de Deus. O História da Redenção diz assim: o Pai fez saber que por sua própria decisão Cristo deveria ser considerado igual a ele. Mas no Patriarcas e Profetas, ele diz 2 ou 3 vezes que foi apresentada a verdadeira posição do Filho. O Patriarcas e Profetas fala isso: foi apresentada a verdadeira posição do Filho. Éder, eu tenho um comentário aqui, o texto de Miqueias 5:2, que fala: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O texto diz que ele é eterno. Então, né? Mas esse aspecto da hierarquização, você vai ter que associar o que ele é e essa exaltação que aconteceu. Mas fala assim: desde a saída são dos tempos cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. Só Deus é eterno, né? E que saídas seriam essas? Essa pergunta sua é uma pergunta que a gente vai ficar no silêncio, né? Eu imaginei. Sair do conselho de Deus, ele não menciona o conselho, mas aí não é Bíblia. Então, melhor silêncio, né? A gente não tem como
como prever o que é isso, né? Eu não me lembro o texto agora, tem um texto que fala assim, que Deus fala assim, que saí de ti. Não lembro o texto. Assim, saí de ti e fui para o mundo, né? Tal. É interessante, mas aí ele sai da presença do Pai e vem para o mundo. O contexto é esse, né? Saí de ti e entrei no mundo, né? Acho que é João. E volto para o Pai e tudo mais. Mas em João, capítulo 14, versículo 6 a 9, Cristo fala assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é interessante, olha, ele está falando assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu. Ninguém vem ou ninguém vai? Ninguém vem ou ninguém vai? Ninguém vem. Aí fala, ninguém vem ao Pai. Olha que igual, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí ele fala, desde agora, vocês estão vendo o Pai e estão com o Pai, vocês conhecem o Pai. Beleza, galera? Beijo na nuca. Aí o pessoal, Filipe ficou achando meio estranho. E Filipe fala assim, mas Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ou seja, Filipe não gostou da conversa. Aí Jesus fala para ele o quê? Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? O Filipe pediu para conhecer quem? O Pai. E Jesus falou o quê? Ele era o Pai. Então entenda, há passagens que unem e há passagens que divorciam. Você vê Cristo orando, Pai nosso que estás nos céus. Separa. Mas você vê passagens que vão unir, tá? Mas isso a gente vai tratar no assunto Trindade. Quando a gente tratar o assunto Trindade, a gente vai ver a história da Trindade na Igreja Adventista, a gente vai ver a Trindade na Bíblia. É bem interessante esses aspectos.